Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto do Pai viu o Pai. Em verdade, verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto. No entanto, morreram. Eis aqui o pão, que desse pão, quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nessa liturgia de hoje, nesse dia de hoje, Jesus continua manifestando, é uma continuação do evangelho de ontem, né? Onde Jesus vem falando novamente do pão da vida. Ele é o pão da vida, e ele coloca assim, acreditar em Deus, né? Quando ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai, né? Se o Pai que me enviou não o atrai. Então Jesus está colocando aqui que buscar a Jesus, procurar a Jesus, é obedecer o Pai, né? É obedecer a Deus. Quando eu procuro, quando eu sigo, quando eu vou até Jesus, eu estou obedecendo o próprio Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviou. Então, Deus tem o desejo no seu coração de atrair o homem, né, para Ele, mas Deus quer que o homem se sinta atraído por Ele. Vejam que Deus não força, Deus não... Ele podia usar do seu poder para atrair o homem, né? Ele poderia usar da sua força para que o homem se sentisse atraído por Ele. Mas Deus quer uma decisão do homem, que parta dele, não de uma influência do próprio Deus, não de uma decisão de servir a Deus pautada sobre o medo, né? Sobre algo que o atraia, que não seja a própria presença de Deus, a palavra de Deus. Então muitas vezes a gente é atraído por propostas de muitas igrejas que existem hoje no nosso meio, de bem-estar, de saúde, de bens financeiros, de riqueza, né? Então a pessoa vai na igreja porque ela tem aquela doutrina, né, que você vai se dar bem se você fizer isso ou aquilo. Se você pagar o dízimo certinho, vai frutificar na sua vida, você vai ganhar muito dinheiro. Então a gente não está buscando Deus porque Ele é Deus, não está atraído por Deus, pela sua palavra, pelo seu evangelho. Nós estamos nos sentindo atraídos por Jesus, no fundo, pelo que Ele é. Estamos atraídos pela proposta de se dar bem, de ter uma saúde ótima, de ter uma condição financeira perfeita. Quantas vezes a gente já ouviu dentro das pregações e chamados que temos por aí, esta proposta de bonança, muito dinheiro, uma vida, Deus vai te abençoar, como se aquela pessoa que é pobre financeiramente fosse uma pessoa castigada por Deus, como se a pobreza fosse um castigo e a presença de Deus fosse a riqueza, sinalizaria a presença e a bênção de Deus. Mas se assim fosse, Jesus, quando veio a este mundo, teria ficado lá dos ricos, porque se essa teoria fosse correta, os abençoados e os mais próximos de Deus seriam aqueles que mais têm. No entanto, onde Jesus se postou, onde Ele se colocou? Nos pobres, nos excluídos, nos doentes. Então
A atitude de Jesus prova o contrário. E o que Jesus quer é que nos sintamos atraídos por Ele, pela Sua palavra, pelo Seu Evangelho, por aquilo que Ele tem a nos oferecer, que não são bens materiais. Não é uma vida boa, não é uma saúde perfeita, não é nada disso. É a certeza da Sua presença, é a certeza do Seu senhorio em nossa vida, que nos traz paz interior. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, ele foi instruído e vem a mim. Ir a Deus é ir a Jesus. Ele é a manifestação de Deus, a carta de Deus, o amor de Deus, os braços de Deus, a palavra de Deus. Não tem como eu dizer que aceito a Jesus, eu aceito a Deus sem aceitar a palavra e a mensagem que Jesus me trouxe. Não que alguém tenha visto o Pai, mas só aquele que vem, quer dizer, ele viu Deus, viu o Pai, ele viu. Em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Crê. Sabe, a gente luta por essa vida aqui, né? O que Jesus vem dizendo nessa semana no Evangelho é que a mesma luta, dedicação que a gente tem por essa vida aqui, que nós possamos ter também pela vida eterna. A mesma luta, a mesma dedicação, o mesmo esforço, a mesma vontade. Eu sou atraído pela riqueza, pelo poder, pelo dinheiro, que eu seja atraído também pela palavra, pelo Evangelho, pela Boa Nova. Será que Jesus nos atrai? Será que Jesus nos chama a atenção? Eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram pão no deserto. Quer dizer, aquele povo se apegava muito, né, às tradições do maná. Deus fez chover maná, falavam muito de Moisés, mas ali estava quem era maior do que Moisés. E eles não entendiam isso. Nossos pais comeram o maná do deserto. Jesus falou, beleza, comeram, mas aqui está quem é o pão da vida. Jesus deu da sua carne, para que a minha carne, a sua carne não fosse crucificada, não perdesse a vida eterna. Jesus deu da carne dele. Ele disse, que se pague em mim todos os pecados da humanidade. Sabe, cada pecado seu, cada pecado meu é uma ferida no corpo de Jesus. É uma chicotada, é um corte na pele de Jesus. Sabe, Deus fez o absurdo. Sabe, Jesus é Deus, Ele se tornou homem. Sabe quantas vezes, quantos trilhões e trilhões de vezes Deus teve que se diminuir para estar no corpo humano e na presença de Jesus? E Ele fez isso por mim e por você, porque Ele se preocupa conosco. Ele diz, eis que sou o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Só que a gente vive, tô nem aí, né? Vivo a minha vida, curto os prazeres da carne, curto aquilo que eu posso ter. Tô nem preocupado, tô nem aí com o sacrifício, com a cruz, com os açoites, com os pregos nas mãos, nos pés, com as feridas abertas, com o sangue derramado, e daí? Essa é a preocupação de Deus. Sabe, a gente entra no mundo com a salvação, mas pode sair dele sem a salvação. A partir do momento que a gente entrou no mundo, nasceu para esse mundo e recebeu o sacramento do batismo, a gente é adotado por Deus como seus filhos e somos herdeiros da vida eterna. Mas na caminhada deste mundo, o demônio vai tirando de nós toda a salvação, vai nos sujando, nos poluindo, nos estragando, nos apodrecendo, causando absurdos na criação maior de Deus, que é o ser humano. Esse é o grande problema nosso, que a gente não sabe. Você e eu somos obra-prima de Deus. Uma obra que... Você já viu aquelas obras caríssimas que de repente entra um vândalo lá, picha toda aquela obra? Ah, mas esse era um quadro, não sei de quem, custava milhões, o cara pichou. Então é isso que a gente está fazendo com aquilo que Deus nos dá, com a nossa vida. Nossa vida é caríssima, custou caríssimo para Deus, custou caríssimo para Jesus a vida de cada um de nós. Ele pagou com o seu sangue, com a sua carne.
Ele crucificou a sua carne pela nossa salvação. Pagou muito caro. E a gente está fazendo o quê? Destruindo aquilo que Ele custou para Deus tanto. A gente destrói a nossa vida quando nos corrompemos com o pecado, com a ignorância, com a arrogância, com o egoísmo, com a ganância. A gente vai destruindo aquela imagem e vai perdendo aquela salvação conquistada e paga pelo Filho de Deus. E a gente não está preocupado, né? A gente quer viver uma vida boa, a gente quer curtir, a gente quer comer bem, dormir bem, gozar dos prazeres da carne da vida. E pede um grande presente de Deus, pago caro por Ele, que é a vida eterna, conquistada na entrega de seu Filho Jesus. Reflita. Será que a gente já não está só com um pouquinho da salvação na mão, já perdemos quase tudo? Pense sobre isso. Deus abençoe a todos.